a partir do versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Então, olha para vocês verem. Nós falamos que o segundo solo, ele é mais evoluído. Ele até recebe a palavra. Ele tem atenção à palavra. O primeiro solo não teve atenção nenhuma. Ele estava tendo devaneios, estava pensando em qualquer outra coisa. Então, esse excesso de pensamento, esse excesso de desatenção, fez o quê? Que a palavra fosse roubada, ele nem viu. Na verdade, nem é roubo, foi furto. Ele nem viu ser furtada do seu coração pelo inimigo. E ela foi destruída pelo pisotear dos seus pensamentos. Agora a segunda adentrou no seu coração. Adentrou no solo. Criou até raízes. Só que devido a ter sido recebido de uma forma emocional, uma forma infantil, veio qualquer pressão na sua vida, angústia, tribulação, o que aconteceu? A palavra perdeu o efeito. Foi como uma rocha. Foi como uma barreira. Dali bateu, caiu. Agora, olha para você ver a diferença dos cristãos que receberam a palavra, receberam a Cristo, não de uma forma emocional, mas de uma forma viva e eficaz. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Olha, tanto que está invertido aqui. Aqui são irmãos que receberam uma extrema tribulação e prova, que, ao receberem essa extrema tribulação e prova, qual foi o resultado da vida deles? Foi igual ao solo rochoso? Que ao receberem tribulação, angústia e prova, eles se desviaram? Não, eles ficaram alegres. Eles ficaram alegres pela tribulação que eles estavam passando. Para quem não sabe, o contexto aqui é de Atos 17, depois leiam lá com calma, que vai mostrar a perseguição que os seguidores de Paulo estavam passando. Porque Paulo começou a abrir igrejas, discipular pessoas, e essas pessoas começaram a discipular outras pessoas. E lá em Atos 17 vai contar a história de Jason, que ele começou a receber todas essas pessoas que estavam evangelizando a palavra de Jesus em sua casa. Então ele é preso. Ele é preso. E ele ia ser julgado para ser morto num coliseu ou amarrado em algum poste, como era de costume, e ateado fogo nele. Só que o que aconteceu? É esse contexto que ele está falando. Eles estavam felizes, alegres, perante toda a tribulação e pobreza que eles estavam passando. Olha, vamos ver outro texto agora, mais atrás. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. Mas não leiam ainda. Vamos só ter um pouco mais de contexto perante isso. Observem. Quem está escrevendo isso aqui? É o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como nós sabemos, seu ministério durou 33 anos, desde da estrada que ele foi encontrado em Damasco, a caminho para Damasco, pelo nosso Senhor Jesus. Dali, o seu ministério foi dividido em 3 etapas de 11 anos. Primeiros 11 anos, ele ficou em silêncio, meditando na palavra e tendo o cultivo desta palavra em sua vida para criar raízes. 11 anos, 8 anos no deserto e 3 anos na sua cidade natal. Em silêncio. Somente cultivando essas sementes que foram entregues em suas mãos. Depois ele ficou 11 anos caminhando por tudo quanto é lugar, abrindo igrejas. E os últimos 11 anos ele foi preso. Ficou preso. Só escrevendo cartas. Somente. Em uma prisão domiciliar em Roma. Então, o apóstolo Paulo, nesse meio caminho, ele sofreu assaltos, apedrejamento até ficar desacordado. Ele sofreu chibatadas. Ele sofreu naufrágios. Ele sofreu retaliações, xingamentos, guspes, humilhações. Igual ele mesmo vai narrar naquele texto que nós conhecemos, de tudo posso naquele que me fortalece, porque eu tive condições financeiras, mas eu também não tive condições financeiras. Eu fui humilhado, mas eu também fui exaltado. Em qualquer circunstância, eu sei viver. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho raízes na minha vida. Não sou guiado por circunstâncias. Eu estou firme nele, firmado nele. Então, esse homem, de uma forma resumida, que a gente falou aqui, que sofreu tanto pelo nosso Senhor, ele escreveu agora, 2 Coríntios 4, 16 em diante. Que ele vai dizer assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Aqui não é o sentido de se corromper pelo pecado, mas sim de um definhar do corpo humano.
do enfraquecer, no sentido como doenças, no sentido como agressões, no sentido como fraquezas físicas. Logicamente, o apóstolo Paulo falando aqui, não é de corromper como pecado. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou mesmo que nós tenhamos doenças, mesmo que nós sejamos feridos, mesmo que tenhamos enfraquecidos os nossos corpos, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Isso aqui é extremamente interessante, porque ele está falando que, como tudo posso naquele que me fortalece, que esse fortalecimento pode vir sim, exteriormente. Nós podemos ser curados pelo Senhor, nós podemos ser supridos pelo Senhor. Só que ele está falando que o foco não é o exterior, e sim o interior, mesmo que o homem exterior se corrompa. Ele está falando que o foco é nesta fazenda interior nossa, desses solos que tem que ser cultivado até ele ser reto, bom, fértil, por completo. É a vida interior que ele está falando que é o foco. Se a sua vida interior está enraizada nas sementes que são depositadas em nossos corações, qual que é o resultado disso? Isso que ele vai dizer agora. O homem interior se renova de dia em dia. Olha o versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Lembra aqui que fala no solo rochoso? Que eles recebem a palavra com alegria, de forma emocional. Só que é o quê? Momentâneo. Logo, quando vem a pressão, logo quando vem a provação, a tribulação, eles se desviam. Agora olha o que ele está falando aqui. Que na verdade, o que é leve e momentâneo, passageiro, é a tribulação. É a provação. E não porque somente o Senhor vai nos dar o livramento delas, não. Que logo vem o Senhor. Essa é a esperança dele. Que logo vem o Senhor. E que essa vida que nós estamos aqui na terra, ela é passageira. Tudo que nós estamos vendo é passageiro. Mas a única coisa eterna é aquilo que nós não vemos. E é como ele finaliza. Olha o que ele vai dizer, na verdade, antes de irmos para o final. Para nossa leve e momentânea tribulação, para o solo rochoso, para aqueles que recebem a palavra de forma emocional, e ela não é cultivada em seus corações verdadeiramente, qual que é o resultado? Eles se desviam. Eles tropeçam. Eles falham no Senhor. Agora, para os que têm a vida cultivada no Senhor, na palavra do Senhor, qual que é o resultado? Para leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha o que ele está falando. Que para aqueles que recebem essa palavra de forma fraca, vazia, sem se ter o devido cuidado com o cultivo, ela imediatamente morre quando vem uma tribulação e você se desvia, você falha, você padece, você perece. Só que ele está falando para aqueles que têm esse cultivo dessa palavra e ela cria raízes, o resultado é que você vai olhar para a tribulação e a única coisa que a tribulação vai ter feito na sua vida é de produzir glória para você. Glória. Vai produzir glória. E você, por isso, vai ter um prazer nisso, que ela vai se tornar leve e passageira para você. Olha que absurdo o que ele está falando. Não, olha aí para você ver, se atentando nas coisas que se veem. Você não tem como ver o cultivo da vida interior. Você não tem como ver o resultado da vida interior, o desenvolvimento dela. É pela fé. É pela fé. Mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Aqueles que estão vendo somente este mundo, as circunstâncias que são levados por esse mundo, o que acontece? Eles são temporais. Como essa semente. Lembra o que foi falado no solo rochoso? Eles receberam a palavra, elas produziram raízes, só que o efeito dela foi momentâneo, foi passageiro. Logo, devido à tribulação e à provação, eles se desviaram. Eles caíram, eles padeceram. E isso é algo que nós temos que ter uma atenção, porque tudo indica que nós estamos chegando nos últimos momentos das nossas vidas aqui na Terra. Que o Senhor está chegando. E Ele disse que nesses últimos momentos, a tribulação, as provações, seriam de formas mais intensas. E quem vai conseguir prevalecer perante isso tudo? Aqueles que têm o cultivo. Aqueles que têm cultivado essas sementes que têm recebido. Não de uma forma emocional. Por quê? Porque
Hebreus, ele vai nos dizer o quê? Que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Que ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E ela está apta, ela é a única que está apta para discernir as intenções, as vontades, os anseios dos nossos corações. Ela divide alma de espírito, junta de medula. Meus irmãos, é uma operação receber essa semente. Esse desenvolvimento da semente em nossos corações, das raízes se aprofundando, ele está falando que é uma operação, ela é uma espada. Não tem como receber ela de uma forma emocional. Ela vai causar, na verdade, é dor, é confronto, porque ela vai quebrantar a gente. Esse coração de pedra vai ser quebrantado, quebrado. Esse solo rochoso que está impedindo de crescimento, ele tem que ser quebrado. E é doloroso, porque significa que você vai se diminuir, se humilhar, esvaziar-se de si mesmo. Que ele cresça e eu diminua. As raízes crescendo significa que você vai ser tomado por completo para ele. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Você não tem vontades, você não tem mais nada. Porque agora você está por completo dele. A minha vontade é fazer, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Aparte-se esse cálice de mim, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Esse foi o coração do nosso Senhor. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é o coração do nosso Senhor que nós temos que ser imitadores, que a gente quer contemplar para ser transformado. Então a sua vontade, as suas opiniões, seus desejos, suas experiências são totalmente aniquiladas por essas sementes. Por essa espada que vai sondar tudo e alinhar, endireitar com a vontade do nosso Senhor. Vamos ser completamente inundados por Ele. Lógico, logicamente. Porque como que nós estamos hoje? É o que nós vimos em Marcos 7. Que de dentro dos nossos corações só procedem o mal. Maus pensamentos, furto, latrocínio, adultério, inveja. Isso é o que está em nós hoje, em nossos corações. E como ele quer que nossos corações estejam? Provérbios 4, 23. Que de dentro desse coração proceda, flua vida. Vida. E a única maneira de fluir vida é tendo essas sementes, é tendo solo trocado, é tendo solo modificado, quebrantado. E graças a Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus vai dizer em João que o nosso Senhor Deus é o agricultor. E Ele que vai preparar esse solo. E quem é o semeador? O semeador é o Espírito Santo, que habilita nós com sementes para cultivarmos a vida de outros irmãos, depositarmos a vida de outros irmãos. O nosso Deus é o agricultor, o Espírito Santo é o semeador e Jesus é a palavra.